Feliz ano novo para todos, né? Realmente, o mês de janeiro é um mês que se dedica à conscientização de problemas mentais, também em cães e em gatos, em animais em geral, já que diversos outros animais também apresentam transtornos mentais. Quando a gente fala em transtorno mental em animais, muitas pessoas dizem que isso aí é balela, que isso aí é mito, que isso aí não existe, que é um mimimi e aí por diante. Porém, quando vai se estudar, quando vai procurar no dia a dia a questão dos problemas mentais em animais, eles realmente existem. Tanto da parte doença em si, né, animais que vão desenvolvendo esses problemas mentais, como também problemas adquiridos. Dá um exemplo: animais que vivem em contenção direta, vivem preso direto, vivem ali num nível de estresse muito alto. Eles podem adquirir a questão deles ficarem ali mordendo um objeto, deles ficarem se mutilando, né, se mordendo. Isso daí faz com que o animal crie aquele hábito, aquela característica que ela não volta. Em circos ou em locais que você observa que tem um nível de estresse alto, aqueles animais desenvolvem um caminhar único. Então tem deles que faz um círculo, tem deles que faz um 8 e aí por diante. Cria aquele caminho. Em equino, por exemplo, tem equino que o pessoal fala, aquele animal tem o hábito de pegar ar. Então ele morde um objeto e fica aspirando ar. Uma das características daí é o nível de estresse desse animal. E essas características, esses níveis de estresse vão desenvolvendo problemas realmente mentais, com que esse animal pode acarretar até a morte desse paciente. Nos cães, por exemplo, os cães eles podem desenvolver umas características de agressividade. Cães que desenvolvem aí um ato de ficar, quem pode chegar perto dele, ele tenta agredir. Aquele cão, ele tem um instinto agressivo, até pode ter, porém, aquele instinto agressivo, ele foi exacerbado, ele foi provocado por alguém ou por alguma situação que fez com que ele desenvolvesse aquela alteração mental, aquela alteração psicológica. Essa alteração psicológica também pode ocorrer em gato? Pode sim. Felinos que têm medo e se escondem por qualquer motivo, felinos que agridem por qualquer motivo, felinos que têm um nível comportamental de agressividade. Agora, vamos falar o inverso. Animais que têm problemas de depressão. Existe sim. Animais que ficam deprimidos porque o dono morreu, porque o dono viajou, aí causa níveis de depressão. Animais que algumas doenças causam depressão do sistema nervoso central, existem doenças que causam esse problema. Agora, esse problema, ele é reversível ou não? Ele é comportamental ou não? Então, a gente está falando aqui não da doença em si, a gente está falando aqui do comportamento. O comportamento depressivo, ele pode ser causado ou estimulado por diversas coisas, seja ela comportamental, seja ela infecciosa, seja ela qualquer outra doença aí, medicamentosa, por exemplo. Agora, se ele vai ficar com isso instalado, que pode acarretar um quadro depressivo, um quadro neurológico, aí não, a gente tem de estar bem atento. Então, se você tem um animal que está apresentando aí características depressivas, se você tem um animal que está apresentando distúrbios comportamentais, se você tem um animal em casa que mudou totalmente as suas características de comportamento, você deve procurar um médico veterinário para que ele possa
examinar. Hoje tem profissionais médicos veterinários se especializando em comportamento animal, porque antes a gente tinha os adestradores, né, que são aqueles profissionais que adestram o animal para sentar, caminhar, pegar, morder e aí por diante, né, urinar naquele determinado local e aí sucessivamente. Agora hoje tem profissionais que estão lidando diretamente com a parte comportamental animal, de cães e gatos. E o que fazer, Geraldinho? Sempre todo mundo pergunta, o que fazer quando meu animal apresenta uma característica, né, de distúrbio mental? Primeiro, procurar um profissional especializado. Segundo, você tentar fazer com que esse animal saia desse quadro comportamental, né? Saia desse quadro ou de agitação ou desse quadro de depressão, que é fazer brincadeiras, fazer caminhadas com esse animal, ter um comportamento social ativo para que esse animal, com esse comportamento ativo entre ser humano e animal, possa mudar, superar, né, ou compensar esse quadro que ele está, que seja de agressividade ou que seja um quadro depressivo. Isso daí é que realmente vai fazer toda a diferença, é a parte de conversa, é a parte de brincadeira, é a parte de ação social para que você possa fazer a correção desse quadro comportamental animal. Agora, o tratamento nem sempre é com medicamento? Isso, nem sempre com medicamento. A questão medicamentosa, né, de você tratar aí com estimulante, ou com medicações que vão tirar esse quadro depressivo ou acalmar esse animal do quadro agressivo, essa aí é uma questão médica veterinária. O profissional médico veterinário é que vai ver qual a causa dessa alteração que o animal vai estar, e ele vai prescrever a medicação adequada. Agora, o proprietário, né, o dono, o responsável, o tutor, seja qual o nome seja dado, ele tem que fazer a parte dele também, que é tentar fazer com que esse animal mude a característica que ele está apresentando. Se for agressividade, que faça atividades para esse animal se acalmar. Se for depressão, que faça atividades para que esse animal possa sair desse quadro depressivo. Eu, por exemplo, tive uma paciente uma vez que ela entrou em quadro depressivo porque a filha da dona viajou, né? A menina que ela tinha mais envolvimento. E a gente conseguiu, às duras de muita luta, descobrir a causa. Quando a gente conseguiu descobrir a causa, ela simplesmente tinha parado de comer e beber água. Então, quando a gente descobriu a causa, só foi colocar um paninho, uma roupa da menina, tá, junto do comedor e do bebedor, e um perfume, e o perfumezinho da menina, e simplesmente ela sentindo o cheiro da pessoa, voltou a comer e a beber água normalmente, sem precisar de medicação. Então isso daí faz parte do diagnóstico, faz parte da anamnese, faz parte do conjunto que o profissional vai ter de primeiro descobrir o que é que está acontecendo. Depois que ele descobrir o que está acontecendo, a causa, aí ele vai optar pelos tratamentos que podem ser medicamentosos ou não. Agora eu só fiquei na curiosidade, existe medicamento para tratar depressão ou problemas mentais em animais? Existe sim, existe sim. Inclusive a medicina veterinária ela é autorizada a utilizar também medicações humanas, que quando necessário e quando prescrito para um animal, de forma adequada e de forma necessária, se não existir a medicação na medicina humana, na medicina veterinária. Muito bem. A nossa ouvinte Doraci, ela mandou aqui um áudio e ela fala que, eu não sei se esse problema tem uma relação comportamental, mas certamente deve ter, e o Dr. Robson vai responder, mas vamos ouvir aqui o áudio da nossa ouvinte. Bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte, eu crio um russo siberiano, e lá em casa ninguém de fora pode entrar, porque é eu e meus 2 filhos. Tudo bem, com a gente ele é muito amoroso e tudo, mas quando chega uma pessoa na porta lá, que ele sente que tem alguém diferente, ele quer pegar.
Agora, assim, quando meu rapaz sai com ele para passear, as crianças, os meninos podem pegar nele, ele não pega ninguém, tá entendendo? Ele fica bem dócil quando meu filho vai passear com ele. O que será isso, hein? Tem alguma relação com comportamento? Não, comportamento não. A questão aí, se tivesse comportamental, Geraldinho, ele estaria adotando o mesmo comportamento dentro de casa, ele estaria tendo o mesmo comportamento fora de casa, né? Questão comportamental. Aí é uma questão de proteção, de guarda. Esses cães, apesar do Husky siberiano ele ser um cão criado na natureza para puxar trenó, né? Eles usam lá no Alasca para puxar trenó, né? O Akita, o Husky siberiano, esses, né? Na Sibéria eles usavam para puxar trenó. Então, aqui ele criado aqui nessa situação, como ela fala, se ele não agride ela, não agride os dois filhos, se não agride crianças do lado de fora, não tem problema comportamental. O que ele está fazendo é uma guarda na hora que chega uma pessoa estranha ou até mesmo uma pessoa conhecida, mas que chega de surpresa na casa, que está no portão, ele diz: não entre não, se entrar eu pego. Então é uma questão de guarda, uma questão de proteção. Ele está protegendo o ambiente onde ele está. Aí é uma questão natural, uma questão do animal em proteger o ambiente onde ele está inserido. Muito bem, tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Dr. Robson. O que eu faço quando o gato e o cachorro não querem comer a ração? Já troquei, mas continua com as rejeições. Olhe, aí tem de ver o que é que está ocorrendo se eles não comem. Se o problema é da ração ou se você dá algo a mais a eles e eles sabem que se não comer vai ter uma guloseima, vai ter um peitinho de frango, vai ter um sachêzinho, né? O animal é inteligente. Ele, se o alimento ali ele vê que não comeu e você deu algo a ele depois, ele vai dizer: eu vou comer isso duro e seco para quê? Se depois vou ter um molhadinho e saboroso. Então, não tá muito diferente do ser humano. Tá, né? Não. Você pegar, colocar um prato de arroz solto ou um osso, né, e você não comer. Aí a mãe chega: meu menininho não comeu não. Aí vai fazer ali uma bananinha frita, bota no outro dia um arrozinho de leite com um bifezinho suculento e aí por diante. O camarada vai se fazer de doido e vai dizer: vou comer não, porque depois eu vou ter um presente melhor. Agora, tem de ver realmente se o problema não é a alimentação, se o problema não é uma doença, tem de ver se o problema não é a boca, tem diversos problemas que podem ocorrer para fazer com que o animal não coma aquela alimentação. Tem, por exemplo, felinos que têm gengivite, que têm problemas dentários, que têm vários problemas na boca, tártaros, placas bacterianas aí em excesso, que ele não vai comer porque dói. Cães que também tem problemas dentários, que não vai comer a ração porque a ração é seca e dura e quando ele vai mastigar dói. Tem de ver isso daí, se o problema é da alimentação, se o problema é doença, né, alguma patologia, ou se o problema é comportamental. Aí sim você vai conseguir com que seus animais comam satisfatoriamente. Tem mais perguntas aqui, 992053030, vamos ouvir. Dr. Robson, bom dia. Eu tenho uma gatinha, aí ela cai muito o pelo. O que é que vem dizer isso? Se é da ração ou se é de quê? Me diga aí. E aí, Dr. Robson? As quedas de pelo, primeiro, o pelo ele cai todo dia e nasce todo dia. A gente tem essa condição natural, tá? A queda de pelo em felinos, quando é uma queda de pelo que ocorre quadros de alopecia, quer dizer, quadros de ausência de pelo naquele local, existe a possibilidade de ser uma patologia, uma doença, um fungo, uma bactéria, uma sarna, tá? Isso aí pode estar relacionado a isso, pode ter uma patologia instalada. Agora, quando a queda é natural, quando está caindo o pelo,
tem de ver se essa queda está associada a um quadro de estresse, se essa queda de pelo está associada a um quadro de hipovitaminose, né, deficiências de vitaminas, deficiências de minerais, que podem estar relacionados a essa queda de pelo. É interessante quando ela fala aí se pode estar associada à ração. Existem rações realmente rações comerciais que não têm um balanceamento adequado e que podem estar causando essa queda de pelo em virtude de uma deficiência de vitaminas ou de minerais na alimentação. Aí é importante que a senhora procure um profissional médico veterinário para que possa ser feito exames nesses animais e corrigido caso tenha necessidade com vitaminas, minerais ou algo que o profissional vá escolher. Muito bem. Só voltando aqui antes de voltar aqui para a pergunta, tem mais ouvinte querendo falar conosco, 992053030, vamos ouvir. Bom dia, Dr. Robson. Dr. Robson, eu quero saber que eu tenho um cachorrinho com 9 meses, raça Pitbull. Eu já dei as 3 vacinas, 3 comprimidos para o verme, mas ele come uma pedra, Dr. Robson, eu não sei o que é, porque já dei a vacina da raiva e ele come bastante comida, assim, ração, e come comida, angu, de vitamina com aquelas lâmpadas de carne, mas ele come muito, mas está aqui como uma pedra, Dr. Robson, eu não sei o que é. Isso é uma depravação de apetite, tá? Essas depravações de apetites, elas podem estar relacionadas a deficiências de minerais. Aí nós podemos citar deficiência de fósforo, que causa depravação de apetite, deficiência de ferro ou quadros de anemia ou outros. São diversas possibilidades de depravação de apetite animal, inclusive um quadro de comportamento, tá? Um quadro de estresse também pode levar o paciente a depravação de apetite. Ele está ali com o depressivo, está ali ocioso e vai comer aquela pedra ali por um ócio, né? Ele está ali estressado, está ali deprimido e vai ali comer aquela pedra por isso. Então é necessário que faça exames, principalmente um exame de hemograma nesse paciente, para que você possa identificar aí algum quadro de anemia. Se você fizer o exame bioquímico também de fósforo, a correlação fósforo e cálcio, você também vai poder estar identificando o que é que está acontecendo aí, se é uma depravação, uma deficiência de fósforo, causando essa depravação de apetite. E quanto à questão comportamental, volta àquele ditado que a gente falou anteriormente, que é você caminhar, brincar, fazer com que tire esse animal do ócio. Mas é importantíssimo a senhora procurar um profissional médico veterinário para fazer esses exames que eu citei e tratar esse animal de forma adequada. Tem mais ouvinte, vamos ouvir. Bom dia, Dr. Robson. Eu sou aqui de São João. É aquele problema da minha gata. Me diga uma coisa, o que pode ser dela, ela tá boa, está bem, aí de repente ela não é todos os dias, viu? Não é todos os dias. Aqui e acolá ela tem essas crises assim de se fica assim, aí vai dar como que seja uma dor. Aí vai, se estica todinha, aí fica bem encolhidinha de novo, aí chega, fica assim, ó, bem coisinha como que se, não é tremendo, é aquela coisa bem agoniante mesmo. Aí de repente se urina todinha, aquela urina, quando ela urina, aí ela vai indo, passa uns 2 minutinhos, aí vai, se levanta e sai normal. É um problema específico? Eu posso dar ela? Olha, é um problema assim específico. Como ela diz, o animal aparenta um quadro de dor, tá? Existem, por exemplo, cólicas renais que causadas por cálculos, tá? Por urólitos, que ao esse cálculo ele se deslocar, essa mineralização que está ali no rim se deslocar, ele causa uma dor extrema,
fazendo com que esse animal apresente essas características. Agora, existem também outras doenças que podem causar isso daí. O exemplo, animais que têm problemas epiléticos. A epilepsia, ela também tem em cães, como também tem em gatos, e que pode causar essa sintomatologia que ela está apresentando. O animal teve um quadro ali epilético, apresentou o quadro de convulsão e posteriormente ele volta ao normal. Como também tem doenças infecciosas que podem causar essas mesmas características. Um paciente desse é um paciente que necessita passar por exames, necessita passar por um profissional médico veterinário para que ele possa fazer uma boa anamnese, bons exames laboratoriais, fazer um descarte de possibilidades, tá, para que ele possa fechar um diagnóstico e ver a medicação mais adequada para esse paciente. Dr. Robson Góes é médico veterinário, atende na clínica Veteripet, que fica na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone para contato 3421-1263 ou então WhatsApp 99962-1907. Você pode conferir aí as informações e as dicas no Instagram, @Veteripet. Dr. Robson repassa lá todas as dicas e informações. Dr. Robson, obrigado pela participação mais uma vez. Feliz ano novo e até a próxima sexta-feira. Obrigado, Geraldinho. Aí as pessoas que nos seguem no Instagram e quem não segue ainda, siga aí @Veteripet. Estaremos lá tirando dúvidas e trazendo informações todos os dias.